E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Jade Tavares aqui. Nesse que é um episódio especial, nessa terceira temporada do Repercuta Podcast. Se tem uma coisa que não mudou durante esse processo da produção aqui do Repercuta, várias coisas mudaram, eu vou tendo ideias diferentes, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona tão bem assim, mas se tem uma coisa que não mudou, é a procura pelas histórias, por situações peculiares, ocasiões particulares, e seja histórias que envolvam ideias, mas principalmente histórias que envolvam pessoas, histórias pessoais. Esse episódio fala um pouco disso também, porque se você lembra bem, eu abri uma nova série aqui no Repercuta que se chama História da Bateria no Brasil, em que a ideia é fazer um apanhado de empresas, marcas e iniciativas que tenham marcado de alguma forma a produção musical, mais focado para bateria, ou o próprio mercado musical também, e é por isso que eu gravei o episódio falando da história das baterias Pinguim. E no meio das pesquisas a gente vai fazendo contatos, a marca, depois de tanto tempo em ostracismo, eu te convido a ouvir esse episódio se você ainda não ouviu, porque ele está em todas as plataformas, é só acessar. E se você ouviu, você deve lembrar que a Pinguim retornou em mãos diferentes, em mãos mais jovens. A marca que lá atrás tinha bateria em venda de larga escala, agora se tornou enquanto item de luthieria. E o responsável pela marca hoje, o dono, é o Luiz Tosi, convidado desse episódio aqui do Repercuta. Já me adianto para agradecer ao Tosi por ter aceitado o convite. E a ideia desse episódio é focar na história pessoal do Tosi, ele que além de baterista também se tornou luthier já há bastante tempo. Nessa entrevista aqui o Tosi vai falar um pouco sobre a trajetória dele na bateria no início ainda e como passou para a luthieria até ter o contato com a Pinguim, é claro. Vamos embora então, esse é o Repercuta Podcast. Repercuta. Uma das coisas que eu perguntei pro Tosi logo para abrir a nossa conversa aqui era que ele falasse um pouco sobre a vida dele como baterista, os primeiros contatos lá atrás ainda, numa época em que ele nem pensava ainda em ser fabricante de baterias. Foi assim que o Tosi me respondeu. Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Antônio Tosi, eu sou conhecido por Tosi, sou baterista desde anos 90, né? Mais ou menos, fim dos anos 80 para 90, né? 88, 89, 90, foi quando eu tive meus primeiros contatos com a bateria, né? Com o instrumento. Gostava de música na época dos anos 80, né? Os anos 80 no Brasil, rock, né? As bandas de rock e tal. Eu sou natural de Sorocaba, tá? Sorocaba, São Paulo, interior de São Paulo, estado de São Paulo. E nesse ano eu tava morando em São Paulo. Eu tinha de 16, 17, 18 anos, né? Nessa faixa de idade aí. Nesses anos eu comecei a me interessar por música e aí comprei uma bateria. Minha primeira bateria foi uma Caramuru, né? Uma Caramuru, que foi o que deu para comprar na época, né? Eu trabalhava de office boy em São Paulo e trabalhando de office boy em São Paulo, você andava por todos os lugares, né? Centro de São Paulo, na Lapa, eu morava na Lapa, onde tinha a loja da Pinguim lá na Lapa, né? Onde eu cheguei a muitas vezes entrar na loja para olhar, né? Porque você passava na frente da loja, você via aquelas baterias Pinguim, né? Uma loja cheia de baterias, né? Na porta, assim, tinha uma escada para você subir, uma escadinha assim, 2 degraus, você entrava na loja e logo de cara você já se deparava com uma Pinguim branca, Pinguim preta, bateria com 2 bumbos. E a Pinguim sempre foi, né, na época era a melhor bateria, era o sonho de consumo de qualquer baterista. O sonho de qualquer baterista era a Pinguim, entendeu? Mas, né, office boy não tinha condição de comprar uma, né? Na época, né? Enfim, aí a primeira bateria foi uma Caramuru e nesses anos 88, 89, foi quando eu comprei uma bateria e comecei a tocar com os amigos, garagem, né? Um vem com a guitarra, outro vem com o baixo, vamos montar uma banda, vamos tocar. E, enfim, o único que continuou com a experiência com o instrumento foi eu, né? Que até hoje sou baterista, né? Me tornei um baterista, né? Autodidata, né?
E os outros caras, cada um tocou sua vida. E eu continuei tocando bateria, né? Voltei para Sorocaba nos anos 90 e comecei com as bandinhas de rock, banda de rock pra cá, banda de rock pra lá. E desde então nunca mais parei. São mais de 30 anos como baterista, tocando por aí. Já toquei em navio, tocou em banda de baile. E atualmente hoje já estou praticamente aposentando, né? Parando de tocar. Porque o foco agora, hoje o foco é a fabricação do instrumento, né? Uma das coisas comuns que a gente passa, não só baterista, né, mas músico em geral. Música é muito caro, né? Fazer música é muito caro, instrumento é muito caro. Então, uma das coisas mais comuns é as dificuldades que a gente passa quando tá começando. Aliás, não só quando tá começando, né? O tempo inteiro, porque os valores são sempre muito altos. Os cachês, para quem vive da música, nem sempre, para a maioria, nem sempre é satisfatório. Enfim, e com o Tosi não foi diferente na hora de ter o seu primeiro instrumento. Só que o interessante é que a partir dessa dificuldade é que ele acaba tendo contato com a Pinguim, que ele detém a sua marca própria, né, a Tosi Drums, e agora também a Pinguim. Então, o que ele fala agora é sobre uma experiência que acabou unindo as duas coisas. A partir dessa dificuldade de se conseguir instrumento, ele parte para a reforma. Enfim, ele vai explicar aí o baterista com o luthier, com as duas marcas, né? O início da sua marca própria, como uma marca ligou com a outra, através dessa dificuldade também. Você vai entender no que o Tosi vai falar agora. Então, a minha primeira experiência com Pinguim, as lembranças que eu tenho, né, da Pinguim, é justamente quando eu trabalhava de office boy em São Paulo, né? Ali na Lapa tinha a loja da Pinguim e em outros lugares, né? Por onde você ia, quando tinha às vezes alguma bandinha tocando, vamos ver uma banda tocando lá não sei na onde, alguém ensaiando, quem tinha condição tinha uma Pinguim, né? O cara tem uma Pinguim, Então você via as Pinguins por aí. Então os olhares para Pinguins sempre brilhava o olho, né? Sempre brilhava o olho. E inclusive teve uma época que Rádio Rock, 89 FM, a Rádio Rock, eles estavam fazendo uma promoção juntamente com uma loja de instrumentos ali do viaduto do Santa Ifigênia, que eu não lembro o nome, não vou lembrar o nome da loja agora, não sei se é Casa Tomasi, alguma coisa assim, uma loja. Juntamente com a Rádio 89, eles iam fazer uma promoção lá, para você enviar cartas que eles iam sortear uma bateria. No dia tal lá, sei lá, que dia que se era dezembro, não sei que data lá, os caras iam sortear uma bateria Pinguim. Cara, eu mandei tanta carta, eu mandei acho que umas 500, não, muito mais, mandei mais de 1000 cartas. 2 sacos de lixo cheios de cartas, sabe? Foi eu e mais um amigo, porque a gente não conseguia carregar tanta carta. De busão, metrô, busão. E não ganhei, entendeu? Todo baterista, né, sempre sonhou em ter uma Pinguim. Era o sonho de consumo, né, do baterista, uma Pinguim. Eu andava para todo lado, então você ia para o centro, aí tinha ali Mapping, nas lojas do Mapping. Você descia na São João, Avenida São João, tinha a Mapping São João, que tinha ali embaixo o setor de instrumentos musicais, né? Então, quando eu tava naquela região, eu ia na Praça Ramos, Mapping Praça Ramos e Mapping São João. Eu passava nas duas lojas e para ver os instrumentos, para olhar as baterias, né? Que eu não tinha bateria na época ainda, só fui comprar depois de um ano. Então, você olhava, Pinguim era a mais cara, né? Aí tinha Golpe, tinha as outras marcas e tal. Mas assim, o olhar sempre foi para Pinguim, né? Mas nunca cheguei a comprar. E também na loja da Pinguim na Lapa, eu cheguei a comprar uma máquina de chimbal e comprei um casal de hi-hat, né? Um parzinho de chimbal de latão que eles fabricavam, né? E porque eles vendiam peças avulsas, né? Então a ideia era comprando umas peças, porque aí na época eu já tinha uma Caramuru, né? Eu comprei uma Caramuru toda velha, toda detonada e fui trocando as ferragens, né? Aí eu comprei um pratinho, né, o chimbal, depois comprei a máquina de chimbal e fui trocando, né? E a experiência de ver da Pinguim, assim, propriamente dita, eu nunca cheguei a tocar numa Pinguim. Eu nunca toquei numa Pinguim, nunca.
Porque depois, mais pra frente, foram passando-se os anos. E aí, depois de uns tempos, quando eu já tinha a minha Caramuru, que eu mesmo reformei, que foi minha primeira experiência na época, né? Fiz algumas coisas, mas não tinha ideia, nem imaginava que eu ia me transformar num luthier, ia mexer com instrumentos. Daí veio bem depois, né? Bem depois que apareceu isso na minha vida, assim, naturalmente, né? No ano 2001, né? Também nunca toquei numa Pinguim, porque depois começaram a vir as baterias chinesas, né? E depois eu comecei a comprar bateria Primor, né? Que era um cara de Guarulhos, o Pedro da Primor. Então, por esse motivo eu acabei nunca tendo uma Pinguim, nunca tive uma Pinguim. Eu só vi as Pinguins por aí, entendeu? Porque daí eu tinha a minha bateria que era Primor. Depois da Primor eu acabei tendo Mapex, aí veio aquela enxurrada de baterias nos anos 90, né? Que daí veio o Mapex, a Pure, a Tama, e daí que acabei nunca tendo uma Pinguim, mas a Pinguim sempre foi o meu sonho. E hoje, graças a Deus, assim, aconteceu que eu nunca tive uma bateria Pinguim, mas eu tenho a fábrica da Pinguim, né? Você vê como as coisas são, assim, o universo ele é muito louco, né? Eu sempre quis ter uma Pinguim, nunca tive uma Pinguim e aconteceu isso, né? Tipo, acho que Deus preparou, né? Se Deus prepara as coisas pra gente, a gente tem um caminho para cumprir. E hoje eu tô com a marca que o Robson passou para mim, né? Só para completar o lance da Pinguim, da experiência com a Pinguim, só para ratificar aí que eu acabei esquecendo, eu me lembrei agora. Eu tive uma caixa da Pinguim. A única peça que eu tive da Pinguim foi uma caixa de 13 polegadas, uma Piccolo de 13 por 3,5, preta, daquele logo já moderninho, aquele quadrado, com uma plaquinha preta com um respiro no meio, escrito Pinguim, que é meio que cola da Ludwig, né? Que é aquele moderninho. Uma caixinha de 13 Piccolo, que eu cheguei a comprar isso aí numa loja usada aqui em Sorocaba mesmo, nos anos 2001. Que foi dessa caixa que se originou toda a minha história de fabricar instrumento. É uma história muito louca. Foi essa caixa Pinguim que deu aquela lâmpada que acende na sua cabeça e você fala, caramba, será que eu consigo fazer isso aqui? Enfim, essa caixa foi todo o pivô da história, foi todo o começo disso tudo, foi essa caixa da Pinguim. Então essa caixa da Pinguim de 13, infelizmente eu não tenho mais, porque eu acabei passando para frente. Mas ela teria que ter sido guardada. As coisas vão sendo consumidas, né? Mas foi uma peça que eu tive, a única peça. 2001 é um ano importante na trajetória pro trabalho do Tosi, porque foi quando ele começou, ele vem explicando aqui pra gente, foi quando ele começou a se interessar em fabricar, em reformar, na verdade, baterias lá no início. E ele que hoje fabrica baterias tanto pela Tosi Drums, que é a marca dele, como também pela Pinguim. Agora ele fala um pouco sobre os primeiros contatos dele, ele que já tinha a Tosi Drums, o seu primeiro contato, na verdade, com os representantes, ou o representante, na verdade, da Pinguim, com o Robson Roncon, que é um dos representantes da família, né? Que foi quem passou para ele a marca. Ele fala um pouco desse equilíbrio entre a Tosi Drums e a Pinguim. A partir de agora a gente adentra literalmente no Tosi enquanto luthier, enquanto fabricante. Vamos ouvir. Bom, o meu primeiro contato com Robson Roncon, fábrica de baterias Pinguim, né, foi em 2001, quando eu já estava com algumas experiências no sentido de fabricar casco, né, de bateria, os primeiros passos, né, onde surgiu naturalmente eu fazer as coisas e enfim, aí eu precisava de peças, né, preciso de canoa, preciso de parafuso, preciso de aro automático de caixa. Aí eu falei, caramba, né, meu? A Pinguim, né? Veio na mente a Pinguim.
Porque o pivô de toda a história aí era a caixa Pinguim, que me inspirou de eu começar a fazer esses negócios de oficina, de bateria, de encanar, que eu queria fabricar o casco, né? O casco da bateria, né? Fazer o casco em si. Aí que eu peguei as páginas amarelas e achei o telefone da Pinguim, né? Metalúrgica Fears Hong Kong, baterias Pinguim e tal, São Paulo. Peguei o telefone, liguei e o Robson atendeu. Foi muito prestativo, me atendeu. Aí falei que precisava de umas peças. Falei, não, vem aqui na fábrica. E nessa época eu era motoboy. Eu trabalhava de motoboy também. Fazia uns serviços de motoboy, músico e tudo por aí, entendeu? E tava começando os primeiros passos. Aí eu fui na empresa. Robson me atendeu, me recebeu muito bem. Falou, o que você precisa? Eu preciso de canoinha. Aí expliquei o que eu estava fazendo. Ele falou, entra aqui. Chegou lá, me atendeu. Mostrou, inclusive, para mim a fábrica, né? Uma parte da fábrica, né? Conversou. Aí foi o primeiro contato. E aí, dessa data até hoje, né? Nós fomos fazendo amizade, fomos fazendo os negócios, que daí mais para frente o tempo foi passando. Eu fui aprendendo alguma coisa. Aprendendo com ele aprendendo comigo, a gente foi se tornando amigo, né? Nós fizemos uma amizade, né? E fomos amigos, chegamos a almoçar juntos, né? Chegamos a conversar sobre coisas que não são só de instrumento, né? E fomos fazendo amizade, né? Independente dos negócios, a gente teve uma amizade, não uma amizade uma amizade que se via sempre, mas toda vez que a gente se encontrava, a gente conversava sobre vários assuntos, e aí foi passando os anos, né? E a gente chegou a fazer negócios, né? A gente fazia negócios, eu fabricava aros de bateria, aros de bumbo, né? Os aros de madeira, e fornecia para ele me fornecia aro, a gente trocava em peças, né? E a gente fazia uma troca, né, de produtos. Ele precisava de aro de bumbo, eu fabricava. Então ele falava, Tosi, tem aro de bumbo? Aí tenho. Eu preciso de tantas peças assim, tá bom. Então você me traz os aros de bumbo, de madeira, faz aí tantas peças, tal. Aí você vem aqui na fábrica e a gente troca. Você vê o que você precisa aí, qualquer coisa eu te pago também. E assim foi por um bom tempo. Depois até que nos anos 2010, né, eles pararam com a fabricação e a gente não teve mais contato, né? Depois, agora em 2020, que a gente ficou um tempo, né? Porque para mim que a fábrica Pinguim tinha sumido, tinha parado, né? Parou, sumiu. Eu tentei fazer contato com ele, mas nunca tive resposta. Em algumas ocasiões eu fui até a fábrica, passei lá para tomar um café, dar um abraço, conversar, e o pessoal falou, o Robson não mora mais aqui, tá morando na praia. Mudou, tá morando em Dayatuba. Então eu falei, putz, o cara tá em outras, né? Fechou a fábrica e não tem mais nada. E falei, não conseguia mais contato com o cara, né? Então ficou nisso. E aí a gente foi falar de novo agora em 2020, quando ele me procurou e nós fizemos o contato de novo, né? Agora o Tosi detalha a passagem da Pinguim e essa conciliação, né, entre a marca própria dele, essa história da bateria que agora está com ele no meio da loteria. Mais ou menos em outubro de 2020, o Robson me ligou, do nada o cara apareceu, né, porque a gente não conversava mais, muito tempo sem se ver, falei, sei lá pra onde tá o cara, né, do nada surgiu, o Robson me ligou e falou, Tosi, tem um negócio para te propor, eu quero te passar a marca da Pinguim. Falei, como assim? Falei, como assim? Não, eu quero te dar a fábrica eu quero te dar de presente. Você quer a fábrica Pinguim para você? Falei, lógico que eu quero. Então vem aqui na fábrica pra gente conversar. E eu fui na fábrica, aí a gente se encontrou depois de um tempo que a gente não se via, conversamos e tal, e falou, mas que loucura é essa? Eu achei que isso aqui não tinha mais nada. Ele falou, não, tem muita coisa ainda, tava tudo guardado, tudo. E, enfim, né? Eu quero te dar a marca Pinguim. Você, por favor, registra ela no seu nome antes que, né, aconteça alguma coisa, porque marcas e patentes, né? NPI, registro de marcas e patentes, né? Registrei, enfim, aí
Ele me passou a fábrica, falou, quero te dar a fábrica de presente, você quer para você? Eu falei, lógico que eu quero, então vamos embora. Caminhão, e mais foram 3 viagens de caminhão lá, pegando coisas. Tinham coisas que ele falou, olha, isso aqui, se você não levar embora, eu vou jogar na sucata. E já aproveitei, já fiz uma limpeza para ele também de algumas coisas que para ele não interessava, que ele falou para mim, Tosi, isso aí é uma fase da minha vida que ficou para trás, e sou muito grato a ela, mas que agora ela deve ser continuada com outras mãos, e eu escolhi você. E aí me passou a marca, e aí hoje estou com a marca, e do nada apareceu isso daí para mim. Então o desafio, nós estamos ainda agora, hoje não existe linha de produção, que nem antigamente era uma fábrica que tinha uma linha de produção. Hoje o mercado é outro, hoje o mercado é diferente, né? É outro mercado. Então ela continua, eu continuo fabricando as baterias Tosi Drums e fabrico também a bateria Pinguim. Então a Pinguim, ela está ativa. Hoje a Pinguim não existe uma linha de produção. Hoje a Pinguim ela é handmade custom. Então você liga para mim, passa e-mail, WhatsApp, vamos ligar pro Tosi, eu tô querendo fazer uma bateria, né? Uma Pinguim handmade. Então hoje ela tem uma outra cara, mais moderna, por vários motivos. Porque primeiro financeiro, né? Financeiramente, né? Porque para recriar a Pinguim igual era a antiga, dá para fazer. É possível? Sim, é possível, mas existem peças que teriam que ser feitas ferramentas novas, e tudo isso é muito caro, né? Então hoje eu uso pé de bumbo, já que já vem importado, você pega numa importadora, você monta, né? E ela já tá é uma Pinguim moderna, que nem o Robson mesmo colocou um texto para mim lá, que ele tá passando por umas mãos mais jovens, né? Que eu não sou tão jovem assim, mas, né? Enfim, e se adaptando aos anos, aos tempos atuais, entendeu? Então, estamos aí. Eu trabalho sozinho. Às vezes, esporadicamente, tem um grande amigo que vem aqui e me ajuda, que é o Val, que sempre me ajudou. Quando ele tem um tempinho, ele me ajuda, né? Mas vamos ver o que pode acontecer para o futuro aí, de repente, a gente conseguir um colaborador e começar, né? A gente não pode viajar muito, ficar viajando em umas ideias que tem que dar passo conforme dá, né? Conforme as pernas conseguem. Então, estamos caminhando e pensando sempre numa bateria bem feita, bem construída, usando as melhores matérias-primas, né? E ela continua com uma cara de Pinguim. As canoas, né? Que são a cara da Pinguim, né? E as canoas, as canecas pé de surdo, né? E as garras de bumbo. Só os tom holders que, infelizmente, no tempo se perdeu. Então, as ferramentas se perderam. Não foi possível recuperar, né? E é isso. Eu agradeço demais ao Tosi por compartilhar parte da vivência dele, parte das histórias conosco aqui no Repercuta Podcast. Ele falou de um tempo aí em que ele fala de final dos anos 80. Eu mesmo nasci em 89, é uma época que não vivi. Comecei a tocar bateria bem depois, logo na metade da primeira década dos anos 2000. Então muita coisa do que o Tosi passou pra gente aqui, tá passando pra gente aqui, é inédito, é dado histórico mesmo, a partir da experiência pessoal dele. E não pude deixar passar, perguntei para ele também sobre o futuro dele enquanto fabricante. Ele detalha um pouco melhor a questão da Pinguim, né? A questão da marca que está com ele agora, mas claro, a produção da Tosi Drums também continua nesse equilíbrio, né? Entre a sua marca própria, que carrega alguns elementos específicos dele, né? De mais assinatura, e a Pinguim, que tem aquele resgate e aquela preservação
na medida do possível, como ele vem explicando, da questão histórica, dos modelos históricos, do design, né, das baterias daquela época. O Tosi fala agora sobre futuro aqui no Repercuta Podcast. E para o futuro, nós estamos sempre, no caso eu, né? Eu tô sempre pensando a gente está sempre pensando em coisas legais, né? Dentro de um cenário nacional possível, né? E com uma coerência e sabendo utilizar as matérias-primas e o que tem aqui no Brasil e alguma coisa importado também para montar os projetos, né? Então, para o futuro, a ideia é montar uma pequena produção, por enquanto eu mesmo trabalhando sozinho, mas conforme a demanda vou precisar de um colaborador que vai ser treinado, né? Dependendo da capacidade de cada um, para a gente conseguir fazer alguns kits de baterias, né? As caixas, né? A ideia é começar fabricando caixas. Eu já tô fazendo as encomendas, faço umas encomendas, tudo handmade. Então você liga, Tosi, queria uma caixa. Que caixa você quer? Eu quero uma caixa 14x8. Você quer casco fino com anel de reforço? Não, eu quero um casco normal. Não precisa ser casco fino com anel de reforço. Eu quero uma caixa legal com um preço legal. Tá bom, então eu posso fazer uma caixa assim, legal. Eu quero uma caixa top, eu quero uma caixa bem legal, com o que você tiver de melhor. Aí a gente vai montar um orçamento. E, que nem eu falei, aos poucos ir tentando fabricar caixas e colocando no mercado aos poucos, né? Então, que seria o plano para começar a colocar os produtos no mercado. Mas isso demanda tempo, demanda mão de obra, né? Porque se você tem vários clientes que estão fazendo encomenda e você está trabalhando no projeto do cliente, não sobra tempo para você fazer uma produção e colocar no mercado. Mas a ideia é, conforme a condição que aparecer, a gente começar fazendo as coisas aos poucos, né? Para ir continuando com a marca, aos pouquinhos ela tá ressurgindo, né? Ressurgindo, tá viva ainda, não morreu não. A Pinguim continua viva e pronta para atender a necessidade do baterista. Esse foi Luiz Tosi em mais um episódio do Repercuta Podcast. Espero que tu tenha curtido. Para mim foi muito enriquecedor. É mais uma entrevista que fica aí para o registro, como dado histórico inclusive. E é mais uma entrevista que fica como registro disponível enquanto houver plataforma para se escutar podcast. Antes de encerrar, eu também queria deixar indicação aqui do canal Vintage Drums Brasil. O Tosi fala um pouco disso que ele falou aqui pra gente e detalha muito mais lá no canal, que pertence ao Vitor Marcelos, ele que também participou aqui do Repercuta. A gente gravou um episódio, o episódio 58, com o Vitor, e ele também participou, é claro, do episódio 65, que é focado na história das baterias Pinguim. Acessa lá, te inscreve no canal do Vitor, é o Vintage Drums Brasil, que tem muita coisa, muito vídeo de recuperação de bateria. Acessa lá, fica aqui também a minha indicação. É isso, a gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço, meu povo.